Olá amigos e irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras. Estou fazendo esse vídeo para mais uma vez alertar os irmãos quanto a uma passagem que foi nos ensinada, foi mostrada para nós de uma forma e que hoje, após ler, eu entendo de uma outra maneira. E peço aos irmãos encarecidamente, quando fizer a leitura, preste muita atenção, porque muitos detalhes nos passam despercebidos se nós não estivermos com toda a atenção voltada para essa leitura. Se nós lermos apenas para constatar o que nossa mente já armazenou, o que nossos ouvidos já ouviram, muitas coisas vão passar desapercebidas. Mas se nós colocarmos atenção na leitura, nós vamos aprender muitas coisas que estão colocadas na nossa mente de maneira errônea, equivocada. E eu não vou entrar no mérito aqui do dolo e da má fé, mas porque algumas pessoas podem ter usado disso e outras também estarem enganadas como nós. Deixa eu falar primeiro a respeito do que eu vou falar hoje. Nós temos a história, e músicas aí falando da história da viuvinha que pôs 2 moedas no gasofilácio, na caixa de ofertas. E isso muitas vezes é usado para nos incitar a dar nosso melhor, o nosso tudo. Mas mesmo quando eu estava dentro do processo religioso, eu me sentia mal, sabe? Por quê? Porque a viúva deu tudo. E os líderes dizem que também nós deveríamos, para ter o mesmo reconhecimento que o nosso Salvador deu à viúva, que eles mostram isso, nós também teríamos que dar tudo. Porque senão nós estaríamos dando do que nos sobrava. E aí, se você dá tudo, você fica... Porque você não tinha nós não temos só 2 moedinhas. Se você não dá tudo, aí você se torna como um dos hipócritas, dos fariseus, que supostamente eles colocam dessa maneira. E aí, o que nós devemos fazer? E essa viúva é colocada aqui como uma heroína, que na verdade, de fato, ela é. Porém, não da maneira que eles nos ensinam. Vamos lá? Lucas capítulo 21, a partir do verso 1 ao 4. Diz assim: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. E aí, a partir desse texto, nós somos incitados a também dar dinheiro. Pois é. Será que é isso? Será que é isso mesmo que ele está falando? Será que ele está aprovando isso? Será que ele está ensinando isso? Lembre-se que essa ainda era a época da lei. Ok? Na Bíblia, está mostrando aqui no Novo Testamento. Porém, aqui ainda não era a época da graça. A época da graça é a partir da morte e ressurreição do nosso Salvador. Tá ok? Aí, vamos lá em Tiago, no capítulo 1, verso 27, nesse texto, vai mostrar um outro lado. E será que essa viúva deveria estar fazendo o que ela fez? Será? Olha só, Tiago 1, 27, diz assim: Para o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Quer dizer, a religião verdadeira é que nós ajudemos os órfãos e as viúvas. Então, peraí, a viúva tem que ser ajudada. É isso que está dizendo aqui. Um outro texto, Isaías 1, capítulo 1, verso
17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E aqui, essa versão da Bíblia aqui que eu estou lendo é a Almeida Revista e Atualizada. E ela tem uma letrinha aqui, um X, que te leva para o rodapé. Vamos ver o que diz lá? Diz assim: nos códigos antigos do Oriente, em alguns textos cananeus, fazer justiça ao injuriado, ao órfão e à viúva era um dever primordial do rei. A nova exigência introduzida por Isaías é que essa obrigação não é exclusiva do rei, mas de cada israelita em particular, inclusive de todo ser humano. Aqui tem um parênteses aqui, quando diz nos códigos do Oriente, que está dizendo, por exemplo, nos códigos de Hammurabi, rei da Babilônia. Querido, presta atenção no que está falando aqui. Na Babilônia, o rei obrigava o povo, ou ele mesmo, a ajudar a viúva. Na Babilônia. Na confusão, no engano, nas pessoas que não tinham nada a ver, não respeitavam, não tinham temor algum ao Criador dos céus e da terra. Eles eram o povo idólatra. E o povo do Criador estava cobrando moeda da viúva? Faz sentido isso? Mas, para nós constatarmos o real engano desse texto, dessa passagem aí, é só você voltar um pouco, querido. Nós lemos Lucas 21, ok? Do verso 1 ao 4, onde mostra a viúva colocando as moedas na caixinha. Volta para o Lucas 20. Pega a sua versão aí da Bíblia, volta para o Lucas 20 e leia do verso 45 ao 47. E diz assim: o povo todo estava escutando, e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Por que será que foi dividido o capítulo bem aqui? Bem na parte que estava o texto falando da viúva. Porque olha só, no verso 47, que é o último do capítulo 20, olha o que diz: exploram as viúvas e roubam seus bens. Aí no verso 1 do capítulo 21, que já é o próximo versículo, porque o Lucas capítulo 20 acaba nesse verso: exploram as viúvas e roubam seus bens. E para disfarçar, fazem longas orações, portanto o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Aí o próximo versículo, que maldosamente foi interrompido aqui o capítulo, né? Olha o que diz já no capítulo 21, verso 1. Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Será que ele estava prevendo que a viúva ia ser explorada? Ou então vamos colocar de uma outra forma. Eu não estou querendo mudar as escrituras, tá, querido? Eu só vamos colocar aqui, vamos inverter a posição dos versos. Vamos ler primeiro o verso 21, o verso 1 do capítulo 21, e depois a gente
lê na sequência, como se esse verso 47 estivesse vindo posteriormente, ok? Diz assim, para não fazer confusão, Lucas 21, verso 1. Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse, eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Agora vamos ler lá o verso 45 do capítulo 20. O povo todo estava escutando, e Jesus disse aos discípulos, cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será ainda pior. Então, se nós prestarmos muita atenção, nós não precisamos nem inverter. Ok? Porque o capítulo 20, verso 47, está dizendo que os mestres da lei, Jesus está falando, nosso Salvador está falando, tome cuidado com os mestres da lei, porque eles exploram as viúvas. Os líderes religiosos exploram as viúvas. E para compensar, para disfarçar, eles fazem longas orações. E aí, quando ele estava no pátio do templo, logo na sequência, aconteceu o que ele previu. Olha, eles vão explorar as viúvas. E era o que eles estavam fazendo, as viúvas estavam lá dando dinheiro. Mas, querido, o que você precisa entender é que as viúvas não tinham que dar dinheiro, as viúvas tinham que receber parte dos dízimos, das dízimas que eram dadas, que eram entregues aos levitas. As viúvas, elas tinham o direito de receber as dízimas que foi instituída para os levitas receberem, tinha que uma parte dessas dízimas, dessa comida, ser entregue para os órfãos e para as viúvas. É isso que está falando aqui em Isaías, é isso que está falando em Tiago, é isso que está falando lá naquela passagem de Malaquias que eles tanto usam para falar dos dízimos, né? Mas lá está escrito que vocês roubará o homem a Deus, ele está falando para os sacerdotes. Todavia vós me roubais, porque a minha casa está passando fome. Quem é a casa dele? É o templo? Não. É as pessoas. Essas pessoas aqui, que eles ainda, além de não dar o que pertence a eles, eles ainda exploram as viúvas. Muitas vezes, isso pode ter passado desapercebido, né? Porque às vezes a gente até lê o capítulo 20, mas não lê o 21, vai ler outro dia, e aí já ficou. Né? Porque quando a gente interrompe a leitura no final de um determinado capítulo, a gente crê que mudou o assunto no próximo capítulo. Mas nós podemos ver aqui que não é bem assim. Se você também pegar, só para citar mais outro exemplo, se você pegar o livro de Romanos, entre o capítulo 5 e o 6, também acontece isso. Ok? Eu espero ter ajudado, ter ficado claro isso. Mas você mesmo leia mais a respeito do que deveria ser feito para as viúvas, para você entender melhor isso. As viúvas não tinham que dar dinheiro algum, elas tinham que receber parte dos alimentos que eram entregues aos levitas. Ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se, acompanhe os nossos outros vídeos. Ok, querido? Um abraço. Que a paz do nosso Pai esteja com todos vocês e até o próximo vídeo.